Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui, já que nós estamos falando, de coisas que você precisa saber antes de começar a estudar programação, no vídeo anterior, a gente acabou entrando por um caminho que eu nem planejei, que a gente pudesse entrar. Mas para complementar aquilo que foi falado, cada pessoa ela tem o seu estilo de vida, o seu estilo de aprendizado, o seu estilo de tudo. Tudo você tem a sua forma de fazer as coisas. Você tem a forma de você criar seus filhos, a forma de você, naquilo que você acredita, enfim. Cada pessoa tem a sua forma. E como é que se diz assim, um grande fator da vida é você passar o seu estilo, a sua experiência, aquilo que você passou, para outras pessoas. Então isso faz com que o conhecimento, de alguma forma, ele vai se multiplicando. Então, eu gostaria nesse vídeo de falar com você sobre a importância de começar do zero. Ou seja, de começar do começo. Então, quando algumas pessoas me perguntam assim, algumas pessoas já viram minhas fotos com os meus livros, sabe da minha história, sabe que eu sou autodidata, e as pessoas perguntam assim, Jailton, qual é a melhor maneira de estudar algum assunto? Eu tenho uma capacidade de organizar os assuntos, acaba que por ser autodidata, não sou superior a ninguém, mas assim, eu aprendi muita coisa sozinho. A resposta que eu dou sempre, pessoal, e o que torna eficaz o meu estudo, é exatamente porque eu gosto de começar do zero. Eu gosto de começar do começo. Quando a gente diz começar do começo, muita gente pode imaginar que isso é bastante óbvio. Ô Zé Mané, é claro que é para começar do começo. Mas isso não é tão óbvio assim na realidade, na vida real, na prática. Por quê? Vamos tentar entender o estudo da programação. Muita gente, quando vai estudar programação, ele simplesmente ignora o assunto algoritmo, o assunto lógica ou até os fundamentos que a linguagem tem. Por quê? Porque o objetivo dele é desenvolver um site. Porque a pessoa já começa, de alguma forma, com um problema para ser resolvido. Ela já quer aprender a programar. Isso eu estou falando porque é comum receber muitos e-mails de pessoas dessa forma. Eu tenho um sistema para resolver, não entendo nada de programação e queria saber como que eu faço, por exemplo, para tal coisa. Então, veja, uma pessoa que começa estudando dessa forma, ela está fadada ao fracasso, ao não aprendizado. E por que ela não vai aprender? Não é porque ela é ignorante ou porque ela não tem capacidade, mas é porque a forma com que ela está começando os estudos está errado. Se você quer estudar programação, programação não é uma coisa mais simples que existe. Programação é complicado, é complexo. Tão complicado é que muitas pessoas simplesmente desistem no meio. Por quê? Porque exatamente não sabe como estudar programação. E se você entende que para entender programação realmente você precisa começar do começo, se aprofundar nos detalhes para criar uma base e depois você então desenvolver e raciocinar em cima das coisas, se você tem essa consciência, com certeza o seu caminho, a sua trajetória é uma trajetória de sucesso. Então se você acha que você vai conseguir aprender a programar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, você pode ter certeza que você não vai conseguir. E aí você pode me dizer assim, Jailton, mas existem muitos cursos que eles prometem ou que eles fazem com que a gente realmente consiga aprender a programar em 3 meses, em 2 meses, em 4 meses. E aí eu volto à questão do vídeo anterior, em que é diferente você ser capaz de desenvolver um sistema para você ser um programador. São duas coisas diferentes. Desenvolver um sistema, você pode se desenvolver até 1 mês, e até alguns dias, porque já existe muita coisa pronta. Mas quando eu estou falando de realmente dominar o assunto, eu estou entendendo que realmente é dominar o assunto. E quando você começa do zero, que você cria uma sequência, que você se aprofunda naquele assunto, você passa a ter, você passa a dominar os detalhes, aquelas coisas mínimas que muitas das vezes passa desapercebido.
Então, quando você for estudar programação, se eu posso te dar um conselho, já que a questão é o que você precisa saber antes de começar a programar, eu vou te dar o seguinte conselho: nunca estude programação com pressa, porque você não vai conseguir. Porque, veja bem, estudar programação... Imagina você tentar jogar xadrez e você está agoniado, você está com pressa. Você vai conseguir raciocinar? Não vai. Porque xadrez é um jogo que exige o quê? Raciocínio. Futebol, você pode estar agitado, enfim, futebol não exige raciocínio, exige habilidade. Existe, claro, tudo existe raciocínio na vida, mas é diferente, por exemplo, de um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, você precisa estar concentrado e raciocinar em cima da próxima jogada, porque você tem que pensar por você e pensar pelo seu adversário. Programação é da mesma forma. Como é que você vai estudar algoritmos se você já quer desenvolver um sistema de controle de estoque? Existe uma diferença muito grande aí. Quando você chegar a desenvolver o processo de aprendizado de programação, ele tem que ser construído na sua mente ao longo do tempo. Então você tem que estudar uma coisa de cada vez, começando do zero. Nesse momento eu estudo lógica de programação, nesse momento eu estudo arrays, nesse momento eu estudo sobre arquivos, nesse momento... E você vai construindo isso. Não significa necessariamente que você tem que decorar tudo aquilo ali, mas passar por aquilo ali vai dar para você uma experiência na sua trajetória de aprendizado. E quando você tem essa experiência na sua trajetória de aprendizado, você pode ter certeza que na hora que você estiver tentando desenvolver qualquer coisa lá na frente, você pode até não saber do que se trata o assunto, mas você vai lembrar: eu sei que existe uma função que faz tal coisa. Por quê? Porque você teve aquele conhecimento. Então, estude do zero, estude o passo a passo, estude organizado, estude com profundidade e você vai ter êxito, né, no seu aprendizado de programação. E você sabe qual é um grande problema que a maioria das pessoas tem? É porque o objetivo da maioria deles, eles não conseguem compreender que quando você vai desenvolver um sistema, você tem que criar solução, você tem que criar resultado, você tem que resolver o problema do seu cliente. E resolver o problema do seu cliente, não significa, na hora que você vai resolver, não tem um DVD do lado de alguém desenvolvendo um sistema para você, não tem nenhum professor do lado que vai te ajudar. É você que tem que resolver o problema. Na hora que você está no seu cliente, seu programa cai, né, e está todo mundo precisando, é você que tem que resolver o problema. E você só consegue construir esse nível de abstração quando você realmente faz o passo a passo. Você faz a trajetória completa para que realmente você consiga, então, evoluir a tal ponto de ser capaz de resolver e encontrar a solução que o seu cliente precisa. Porque é isso que o seu cliente precisa. Então, tudo o que você vai fazer na vida exige realmente, né, quer seja você estudar algoritmo, medicina, movimento dos planetas, moléculas, qualquer assunto, sempre se você partir do começo, do início, você vai conseguir ter êxito porque você vai dominando passo a passo, tendo uma experiência de aprendizagem, tendo algo que realmente vai te fazer lembrando. Imagina você começa a ler tudo atropelado você não vai conseguir entender. Então, se você quer um conselho, e eu abro esse parênteses agora, se você quer um conselho para você realmente se tornar, e pensa comigo, pessoal, pensa comigo. A pessoa que começa a estudar atropelado, ela vai ser igual ao caranguejo. Ela dá um passo para frente e 2 passos para trás. Por que isso? Imagina que você está desenvolvendo ali alguma coisa. Pessoal, na hora que você vai dividir qualquer problema, esse problema sempre vai levar para alguma solução lá no começo. É um array, é uma conexão com o banco de dados, é uma função de string, é qualquer outra coisa. De algum momento você vai precisar daquele conhecimento. Então, para que ter pressa? Para que começar atropelado? Porque senão o seu processo de aprendizado vai demorar até muito mais. Então, comece do começo, comece do zero. Estude o passo a passo, estude organizado e com certeza você vai ter uma evolução
tanto de forma mental, no seu raciocínio, você vai ver como você vai evoluir na programação e você vai construindo as coisas aos poucos. Dessa forma, você vai ter êxito. Esse é o meu conselho para você. Então, a importância de você começar do zero está no fato de que você constrói algo sólido, concreto e com certeza você vai dominar. Um grande abraço e até o próximo.